começamos. E começamos a nível mundial. Maior escola de gastronomia no mundo. Temos uma representante aqui nesse estúdio, nesse exato momento. E vocês não sabem, é nossa patrocinadora. Produção, Minha Eterna Doceria está patrocinando o nosso mesão. Salva de palmas. Diretamente de Paris. E a CEO da Eterna Doceria, nossa convidada de hoje. Oi, gente. tô nervosa, tô um pouco nervosa. Calma, não fique nervosa. Estamos aqui ao vivo. Voltamos diretamente de Le Cordon Bleu. Le Cordon Bleu. O francês dela é muito melhor que o meu. Muito, Le graças a Cordon Deus. Bleu. Eu tô praticando. Então hoje, quem tá em campo sou eu, Manuela Marcante. Opa! É que hoje a gente tá meio trocada, mas calma. Segurem as emoções. Manuela Taveira. Sou eu Quem mesmo. mais tá em campo? Lu Gonçalves. E hoje eu estou em campo, a Nutri Marcante, vulgo Suelen Marcante. E diretamente de Paris, a nossa belíssima, maravilhosa doceira. É doceira mesmo que a gente fala? Confeiteira, doceira, Confeiteira. tanto faz. Suelen Marcante. Não, gente, a Suelen também. Chocado. É porque a Suelen também, Gonçalves. Seja Isso aí. bem-vinda à nossa mesa. Muito obrigada pelo convite, Vamos meninas. a um brinde. Um brinde. Pra gente começar hoje. O muito melhor bolo do Brasil. Ah, falando nisso. Tem que beber, né? Porque. Sim. bem. Sim. Por favor. Olha só Não, uma coisinha. Mas a gente nem começou, já tem presente? Mimos! Já. Eu aceito. Mimos! Eu aceito que eu sou do doce, Olha que né? carinho. Meu Deus! Eu não ia poder vir aqui e não trazer uma lembrancinha pra vocês. Ah, que amor. Tava ansiosa por esse momento. Ainda bem que eu sou livre. Um bolinho. Ainda bem que eu sou livre. Não é? Tem que ser Ai, livre, que gente. Tem que delícia. ser, tá? Ai, já E tem que aproveitar, comer sem culpa mesmo, porque quando é pra comer, é pra comer. Mas tem Não- dois. Não é Tem cenográfico, ó. Não é cenográfico, é um bolinho de pote de frutas vermelhas com amêndoas. Que delícia. E o outro é um brigajor, que é uma invenção nossa, tá? É porque a gente, aqui no Brasil, gosta mais de recheio do que do biscoito. Então o biscoito tá dentro e o recheio tá fora. Mentira. E esse é de óleo. Você é perfeita. Ai, que delícia. Já tô Amei. pensando em coisas aqui, Dá hein? seu arroba, dá seu arroba. Obrigada. @Minha Eterna Doceria, pessoal. Maravilhoso. Vai ficar aqui. O episódio inteiro ela comprou. Delícia. Ai, tô nervosa, vamos. Bem-vinda, Sugonal. Muito obrigada. Estamos aí, né, nesse namoro há um tempinho. Muito, né? Oh, A nem gente- Até que saiu, acredito. finalmente. Nem Graças acredito que a você Deus. veio. Teve uma brechinha aí pra gente. e a Minha, gente minha super precisava- agenda. A gente precisava de um tema que fosse forte para todo mundo aqui, os envolvidos, né? Doce, né? Que o tema é doce. Não, o tema Nem não é muito doce. Nada doce, é um doce. tema nada doce. Ou sim, ou doce. É, depende Depende do do- ângulo, depende da do perspectiva. ponto de E vista. da paciência, né? É. Nossa, quanto mistério. Qual É. será o tema? Eu não sei, eu vou deixar até a convidada falar. Você está aqui por quê? Você veio falar sobre o quê? Então, né, gente? Antes de você falar do que você veio, fala um pouco de você. Sem entrar na minha história, sem dizer o tema? Ai, vamos Não, lá. fica à vontade. Hoje, o que você você hoje, quiser. eu conta hoje, hoje, O que né? você quiser. Eu sou a Suelen Gonal, eu tenho 38 anos, passa rápido. Uhum. Eu tenho um filho de 3 anos, sou Ah. casada, sou confeiteira. Minha formação inicial é em publicidade e propaganda. Mas o quê? Não sei. Atuo, na verdade, hoje trazendo bolos, histórias e momentos, porque pra mim nunca foi só um bolinho. Então, por trás do que a gente faz, a gente realmente propõe, né, a mudar, a ajudar as pessoas, né, os meus clientes, a construírem histórias e criarem memórias eternas através dos produtos que a gente vende lá na doceria. É esse o propósito. Agora eu fiquei confusa sobre o tema, porque ela começou se apresentando como jornalista, como comunicadora social, casada, tá, não Publicitar, sei é o um quê. tema que te atinge também. Me atinge? Uhum, Não posso chorar, diretamente. porque da última Ah, vez eu chorei, duvido. foi um fracasso. Pois é, a gente vai trabalhar aqui na emoção pra não chorar, tá? Porque eu choro.
Ai, chora. Choro. Ai, você é pisciana. Sou. Choro. A gente vai chorar muito. Eu tava Vamos. precisando de alguém De alguém pra chorar comigo, com porque você. elas são frias. É, Nossa, não, eu Deus me não livre. sou, não sou. Não, Nem péssima. consigo. Ai, Eu tento, mas não consigo. Ah, então já fala logo o tema. O que você veio falar aqui? Mudança de carreira. Chora, já chora. Não, gente, vamos Mas ficar de felizes. alegria, É de mas é alegria. É, de chorar de alegria. Ninguém disse que o caminho seria fácil. Só É. disseram que valeria a pena e eu sigo acreditando nisso. É. De verdade. E primeiro assim. tem que ter muita coragem, né? Para você ter uma carreira pré-estabelecida, planejar e transicionar. Exatamente. E o transicionar São é um etapas. processo, não é verdade? É. Então, quando você era pequenininha, você queria ser o quê quando crescesse? Dentista. Dentista, nada a ver. Nada a ver. Nossa. Aí, na época da faculdade, Publicitária. publicitária. Né, me formei, trabalhei na área Trabalhou na área. por né? 17 anos. E dentro da publicidade fui militar, né? Eu fiquei na Nossa, Marinha do legal. Brasil por Ainda 8 ficou anos. na Marinha. Sim, eu fui a capitão-tenente Uau. e transicionei, porque lá dentro, né, já entrando na minha história Sim. mesmo, lá dentro, eu fui percebendo que a carreira militar não era uma coisa que eu gostaria de seguir para sempre, embora naquele momento eu estivesse como militar. Uhum. A confeitaria já estava na minha vida há muito tempo, mesmo que eu não levasse isso como uma profissão. Então, os bolinhos de casa, era sempre eu que fazia. A minha tia-avó era boleira, né? Então, quando eu ia para casa da minha bisavó visitá-la bem criança, eu lembro do cheiro, assim, da casa da minha bisavó, aqueles bolos enormes que se faziam antigamente, aqueles doces fundados, né? E, enfim, eu sempre fazia alguma coisa com relação a doces, né? Não vou chorar, mas eu me emociono. Acho que já vai lá. Eu tava esperando que você não fale. Eu vou puxar esse Talvez você se emocione, não sei. que eu já me emocionei. Mas eu fiz muito doces com a sua mãe. Então, eu lembro muito do carinho com o qual ela fazia essas coisas, sabe? Porque era muito mais do que aquele doce que a gente estava fazendo ali na hora. Era o que ele significava para depois, para quem a gente ia entregar, para quem a gente ia fazer, né? E não necessariamente isso fosse uma profissão, mas era uma coisa que se amava fazer. Então, fiz com ela inúmeros. Eu lembro muito de um bolo que ela fez de 250 anos, que era 50 anos do seu pai, 25 da Ju. E aí ela fez, assim, ela resolveu cortar o bolo todo. Então, assim, tinha uma criatividade envolvida também, sabe? O amor. Então, por isso que eu falo que nunca é só um bolo, né? Você não vai chegar lá e vai comprar. Então, isso sempre ficou em mim, né? Eu lembrava muito a minha bisa, né? A minha tia bisavó. E a sua mãe também, assim, já falei isso algumas vezes. Por isso que eu acho que a sua ia se emocionar, porque ela ia lembrar. E de verdade mesmo. Então, assim, a gente pode ser o que a gente quiser. E a gente pode fazer o que a gente ama. E aí, eu consegui entender isso quando eu engravidei pela primeira vez. E eu descobri logo que a minha gestação era uma gestação de risco. Quando eu tava grávida, né, com o bebê na minha barriga, eu fiz uma lista de coisas que eu gostaria de fazer e que naquela hora eu não podia fazer porque eu tava com uma gravidez de risco. E aí eu descobri que, sei lá, de 10 coisas que eu tinha escrito, 5 envolviam a confeitaria. Olha. E eu falei, gente, o que eu tô fazendo da minha vida? Tá muito errado aqui. E aí naquele momento eu decidi que depois que aquele período passasse, aquele período turbulento passasse, eu me dedicaria à confeitaria como uma profissão, né? Infelizmente, né, o meu bebê, ele precisou, a missão dele foi muito curta na Terra, né? Mas eu acho que a missão principal dele foi me mostrar isso. Que a vida passava rápido demais pra gente não ser feliz fazendo o que a gente ama. E aí eu falei, cara, agora eu vou precisar mudar. Só que eu também não queria só fazer um bolo, não desmerecendo quem faça por uma necessidade, mas eu não estava indo por esse caminho porque eu precisava de uma renda, né? Eu queria já mergulhar e Jogar sua emoção ali mesmo. e né? Construir principalmente sonhos, construir sonhos, né? Eu queria dar aulas. Então eu falei, já que eu tenho um tempo para isso, eu vou me planejar para fazer essa virada. E aí foi quando eu comecei a estudar para poder fazer a minha mudança de carreira mesmo, efetivamente, Mas né? nessa época você estava na Marinha. Eu ainda estava na Marinha. Ainda estando na Marinha, eu fiz 2 pós-graduações em Ciência dos Alimentos e Panificação e Mas Confeitaria. em que horário? Porque, assim, carreira militar tem que estar lá 4 da manhã e sai tarde, cansativo. No horário que dava.
Porque isso também mostra, né, a vontade de querer mudar, né? De querer. Eu estudei, na verdade, já comecei a fazer os bolos, porque aí eu fazia no terceiro tempo, que a gente fala, né? Então eu ia, trabalhava normal, fazia todas as coisas esses que eu bolos precisava. já eram para venda. Já eram para venda. E aí eu fazia à noite, fazia de madrugada, fazia a hora que dava, né? Numa proporção muito menor do que o que é hoje, mas eu fazia, porque primeiro pelo amor, né? E para testar o que eu aprendia. Então eu aprendi, eu falei, vou fazendo. Fiz um curso técnico também. Eu, na verdade, me matriculei no curso técnico ainda grávida, porque eu sabia que era uma fase, né? E, enfim, aconteceu tudo o que aconteceu e eu fui por esse caminho. Decidi que era isso que eu ia fazer. Engravidei novamente alguns anos depois, já fazendo os bolos pra fora. Mas antes teve o Le Cordon Bleu. Le Cordon Bleu? Le Cordon Bleu. Eu fui fazer um Cordon curso, na verdade, é porque assim, eu fiz um curso no Le Cordon Bleu em Paris. Eu consegui juntar o útil ao Chique, agradável. né, De confeitaria. De confeitaria, que o cachê eu dela tá viajei e aproveitei que estava lá e fiz um curso, né? Que é a maior escola de gastronomia do mundo. E depois eu fiz um curso aqui. Há pouco tempo eu fiz um curso aqui na Le Cordon também é Bleu de do Paris. Rio. Que aí ele tem algumas escolas no mundo e aí eu fiz depois aqui. Foi maravilhoso, né? Entrar ali, eu nem sabia que eu tinha o sonho de estar lá até chegar lá, sabe? chegar Eu lá. falei, meu Deus, que lugar é esse? Não Assim, os perdi tanto melhores tempo. chefes. Assim, incrível. Um sonho, um verdadeiro sonho. E aí engravidei de novo. Grávida, eu já tava com tudo planejado pra sair da Marinha mesmo, né? E aí, quando eu engravidei, tive meu filho com uns 2 meses. Não parei de trabalhar, né? Eu emendei uma coisa na outra, não licença foi. maternidade. Minha licença maternidade não existiu. Eu já dava aulas online, então era lançamento, tudo que tinha com relação à própria doceria, porque Que também foi meio na pandemia, né? eu comecei a estourar mais assim na pandemia. E uma coisa, né? O lado da profissional, minha primeira formação de publicitária não me abandona nunca. Então, na doceria, eu era, né, assim, eu tava a confeiteira, mais 1001 utilidades. Então, eu fui fazendo tudo isso, mesmo que ao mesmo tempo ali, muito A CEO, a estagiária, a delivery, a tudo, mãe, a a mãe, esposa, exatamente. a filha. E aí, quando o Gael nasceu, a gente descobriu quando ele tinha 2 meses que ele tinha a PLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca. E aí, pra que eu continuasse amamentando, eu não podia mais ingerir leite. Como fazer isso sendo Ai, confeiteira? que beleza. E no início, era mais difícil ainda por a gente não saber até onde ia a alergia dele. Então, eu tinha que tomar banho pra poder amamentá-lo, mesmo se eu estivesse fazendo um bolo. Porque pode ser de contato também, esse tipo de alergia. Foi muito difícil. Aí foi quando eu decidi sair de casa e ir pra um lugar. Que já era uma coisa que eu queria, mas que eu pensei que faria mais pra frente, né? Porque aí, quando ele nasceu, eu me desliguei da Marinha. Mas achei que eu ia ainda ficar em casa trabalhando por um tempo, né? Mas aí, quando a gente descobriu a alergia dele, eu falei, não dá mais, eu tenho Mais que um ir. motivo pra afastar todas as utensílios do Exatamente. bebê. E aí, eu fui de cabeça. E cá estamos, 3 anos depois. Maravilhosa. E agora a gente teve o prazer de trazer você aqui no nosso podcast para contar essa história linda. Sim, sabe por que eu acho legal? Porque encorajar as pessoas, né? Porque transição de carreira é uma coisa muito difícil. Quantas pessoas não estão aí há anos infelizes? Sim. Infelizes, presas numa coisa porque fica colocando obstáculos, né? Uhum. Ah, mas porque eu sou mãe, mas é porque eu trabalho na Marinha, ai, porque eu tenho anos numa empresa e acaba ficando ali presa anos e anos e anos. Então eu acho que é legal Eu a acho gente que- encorajar as pessoas que quando você tem um sonho, você não fica presa ali. A gente tem medo de mudar. Isso eu acho que é natural, né? Sim. Mas olha isso. Olha a história de sucesso. Se você não metesse a cara, você não ia. O que a gente sempre conversou na minha casa, né? Assim, eu, graças a Deus, tive apoio, mas é óbvio que se eu contar isso pra pessoas que você ama, que torcem pelo seu sucesso, chega um momento que dá um sustinho mesmo. Assim, meu pai falou, vai largar tudo pra fazer bolo? Não, isso que eu ia falar. As pessoas mais próximas geralmente não apoiam. Porque acham uma loucura. Você já tem estabilidade aqui, vai inventar moda, você tá com um filho pequeno agora. Então, as pessoas mais próximas Sim. são as que menos apoiam. Sim. E dá é um medo, eu natural. até entendo. É natural. Acho que se meu Exatamente. filho uma chegasse e proteção falasse assim, isso. olha, É que mãe, menos eu vou apoio, mudar. É uma proteção.
Não apoia, não apoia. Fala que não e fica... Eu até tive segurança apoio depois também, desse segurança. momento de talvez por Zona de conforto. também me mostrar que eu ia e fim, sabe? É E aqui sabe que eu uma vou coisa e... que eu acho que ninguém pensa nisso? É que nada é definitivo. Se por acaso o bolo não desse certo como profissão, Uhum. você tem a sua profissão. Você pode trabalhar na agência de marketing, você pode fazer o que você quiser, abrir Ela outro pode ser produto, outra ela pode ser pessoa, qualquer coisa. sim. Acho que a pessoa tem muito medo de, tipo, eu vou transicionar pro ponto A. Não deu certo? Fracassei. Não, gente, você é alguma coisa Então, antes. né? Exatamente. Você E até, tem outras- até que você não fosse outra coisa antes, Lu, eu não sou a mesma pessoa que eu era com 16 anos quando eu escolhi ser Exato. publicitária. Exato. É, Tem isso também, a pressão de Eu escolher. vivi, né? Eu tenho 38 anos, então assim, cara, Sim. como é diferente a minha vida, como eu sou diferente, eu não sou a mesma pessoa de um mês atrás. Que inclusive uma coisa que a gente prega lá na doceria, né, que eu falo muito, eu gosto de bolo com cara de bolo, e os nossos bolos são artesanais, então eu nunca faço um bolo igual ao outro, propositalmente. Você vai falar, Su, quero esse bolo aqui. Eu vou olhar e vou falar, tá, mas eu vou fazer de um jeito. Por quê? Eu não sou a mesma pessoa de um dia pro outro. As minhas mãos não são as mesmas. Como é que eu vou querer fazer uma coisa em escala? Sim. Isso só em fábrica. E eu não sou fábrica, nem quero ser. Uhum. Né? Eu quero levar sentimento através do meu trabalho. Então, por que eu seria a mesma pessoa de 16? Sim. E também Sabe? não tem problema nenhum se, não deu certo. Porque a gente Tentei. se frustra, a gente tem medo da frustração, né? De chegar lá E da e aí opinião não conta alheia pra também, ninguém. né? Não vou contar pra ninguém, porque se der errado. É. Cara, se der errado, problema. E Vai o que é tentar dar de errado? novo. Né? Porque o que é dar errado? É fechar? É você pedir ajuda? É você precisar de um apoio? É você parar pra respirar? Porque muitas vezes você precisa, durante o caminho, parar. Como eu falei, eu não tive licença maternidade, né? Eu não parei de trabalhar. Então, assim, uma coisa atrás da outra. Eu me mudei grávida. Eu mudei de médico grávida. Eu mudei. E, de fato, só a maternidade por si só já me mudaria. Então, é muito diferente. A gente precisa encarar como ciclos. Sim. Fiz isso, foi. E ter Próximo. coragem pra poder fazer. É. Porque coragem, eu acho que é Engraçado, que é a né? palavra. Eu não me acho corajosa. Mas foi de caramba. muita coragem. Muita coragem. Não me acho. Mas aproveitando esse gancho sobre a gente não é mais os mesmos, né? A gente tá sempre mudando. Uma coisa que eu sempre falo, eu acho que é muito injusto. A gente sai de uma escola, geralmente com 17 anos de idade, e você é obrigada a escolher a sua profissão. Você tem Sim. que ir direto para a faculdade, escolher uma profissão, só que você, provavelmente, né, nunca trabalhou com nada. Você só Sim. estudou escola, colégio. Você estudou, acabou, você tem que fazer um vestibular para definir a profissão da sua vida. Você tem apenas, vamos botar assim, em média, né, seus 17, 18 anos. Você não conhece a vida, você não sabe o que é aquilo. Aí o muito que imaturo. acontece? Transição de carreira, porque é natural. Você não quer primeiro decepcionar a sua família em falar, Sim, não sei o que eu quero não fazer sei o da que eu vida. quero. Então você vai se matricular. Ou Muitas você vai vezes se a matricular necessidade de trazer dinheiro para casa, né? numa Também. faculdade. É, sim, sim. Você vai se matricular numa faculdade porque o seu pai a sua mãe, porque Expectativa dos outros. escutaram que aquela profissão é promissora, aí você vai. Uhum. Você faz aqueles 4 ou 5, 6 anos e de repente acabou e você não se identificou, não se encontrou naquilo ali. Mas aí vem o que a Manuela falou. Você tá ali, aí você arranja um emprego, aí talvez você fique apegado à empresa, apegado ao tempo, apegado à experiência, porque é natural você ter Sim. experiência. Você pode não estar feliz, mas você tá ali Sim. 4 anos estudando a mesma Apegado aos matéria. benefícios. Você arranja um São trabalho muitas sobre aquilo coisas, ali. Exatamente. Então, assim, depois você fica, aí vem a maturidade, que é comprar um imóvel, um carro, casar, ter filhos, viajar. Você tem Você fica em segundo plano. você tem o prazer que o salário te dá, Claro. porque é natural, não vamos ser É a troca, é a moeda de troca, né? Exatamente. Mas você tá naquela infelicidade ali. Então, para você transicionar, eu acho que tem que ter coragem, como vocês falaram, muita, mas assim, eu acho que antes disso a gente precisa se conhecer. Se conhecer. Então, e às vezes a gente passa no automático. Quantas vezes eu fui no automático fazer várias coisas e não parei, calma aí, é isso que a Deixa eu tirar Suelen uma quer? dúvida. Em quantos anos de carreira você percebeu que você estava no lugar errado e você queria outra profissão? Eu passei 14 anos no meu antigo trabalho, na minha antiga profissão. Para quem não sabe, eu era administradora bancária. E desses 14 anos, os 6 primeiros anos, eu fui muito feliz. Os 8 anos finais,
eu fui muito triste. Mas você já entendia pra onde você queria ou você não entendia pra onde ir? Não, eu não entendia pra onde ir, embora, fazendo um resumo, bem resumo, eu sempre quis ser médica. Eu saí da escola e estudei para passar numa faculdade pública de medicina. Não consegui passar, parei na administração e parei no banco. Uhum. E daí o banco me deu essa série de Oportunidades. Benefícios e oportunidades. Isso aí, É. que eu falei que a gente acaba ficando preso. Por muito tempo ali, eu fiquei vivendo essa troca, que foi muito boa, eu não vou mentir. E foi boa, foi uma experiência de 6 anos muito boa, porque era um sonho também trabalhar no banco. Uhum. E quando eu pensava que eu poderia passar para a faculdade de medicina, me dava tristeza de não ter oportunidade de trabalhar no banco. Uhum. Então, eu costumo falar que eu tô aqui para realizar sonhos. E eu realizei esse sonho, que era entrar no banco, entrei, vivi. Depois eu já não fui mais feliz. E daí você começa a se conhecer. O que eu pensei? Nessa virada de chave, eu falei assim, eu preciso fazer aquilo que eu gosto, que faz sentido pra mim. Porque a minha criação, meu pai me ensinou que se a gente faz o que a gente gosta, a gente faz bem feito. Uhum. E se a gente faz bem feito, a gente é remunerado por isso e a gente tem sucesso. Nossa, um corte lindo. É. Entendeu? Então, Obrigada, assim, seu Manuel. eu só pensei o seguinte, eu preciso, essa frase ecoava, eu preciso fazer aquilo que eu gosto, que faz sentido pra mim. Sem aquela É fantasioso. aquela fantasia do não é, trabalho, não é a se utopia você gosta de... de Isso. Você precisa com o trabalhar. que Você vai gosta, trabalhar em não, dobro. não vai Você vai trabalhar trabalhar em muito. dobro. Porque você Mas faz o que você eu ama, queria mas... fazer o que fizesse Sim. sentido pra mim, até porque eu acho que quando a gente faz o que é verdade, quando a gente fala a verdade, quando vem, e verdade é aquilo que a gente sente, Sim. entendeu? Como falar eu te amo pra alguém que você ama mesmo. Não vem uma, né, mas Uhum. né? É uma necessidade Não, que você é quer vem falar, assim, né? purpurinas, corações voam, Então era isso. Então eu comecei a me conhecer, a me olhar, pra poder saber o que eu ia fazer. E daí eu parei na nutrição e hoje eu sou aquela pessoa feliz que eu queria ser há muitos anos atrás. Estou realmente, mas é a medicina? Hoje eu sou realizada com o que eu faço. Assim, na verdade, a medicina, ela era aquele sonho de criança, porque eu acho que eu queria estar na área de saúde. É, Eu falo talvez pra você nem pessoas, soubesse só que o que os pais identificar. falam? Ser médico, tem que ser médico, hein? Eu sempre tive contato com a confeitaria, sempre fiz os bolos, né, em casa, assim, acho que o que acontece? A minha família, minha mãe e minha avó, né, elas são maravilhosas com cozinha quente, que é cozinha salgada, né? Mas elas não fazem doce. Então, eu senti uma falta. E aí eu lembro da minha tia-avó, que era quem fazia os bolos e depois não conseguia mais fazer. Então, separa que a gente teve um gap mesmo de quem vai fazer. Vamos comprar? Passamos algum tempo comprando, mas, né? E quando eu comecei a fazer, gente, não existia YouTube, né? Não existia Google. Os primeiros bolos que eu fiz, eu tinha, sei lá, 12 anos, era aquela revistinha Ana Maria que a minha avó comprava. É revistinha de receita. né? Exatamente. Então, assim, corta pra isso. Antes de abrir a doceria, eu tive ali em algum momento da vida trabalhando como publicitária, mas ainda não na Marinha, eu abri uma empresa de lembranças personalizadas. Não sei se vocês lembram, comecei a fazer cupcakes. Sim, Porque quando a gente fez intercâmbio, porque eu fiz intercâmbio com 18 anos. Quando a gente fez intercâmbio, eu trouxe dos Estados Unidos muitas formas de cupcake, porque eu achava maravilhoso aquele bolinho pequenininho que não existia aqui no Brasil. Sim. E aí, eu nunca fiz. Ficou tudo guardado. Quando meu irmão ficou noivo, eu resolvi fazer. Com uma revistinha, um Red Velvet, com a revistinha Ana Maria. Olha que loucura. Sabe? E aí comecei a fazer. O cara fez. E aí alguém foi lá e pediu, e aí aquilo foi tomando uma proporção. E eu só parei de trabalhar com eles e com esse tipo de trabalho, que já envolvia confeitaria, mas ressalta, né? Assim, que não era algo que eu pensava profissionalmente. Era algo pra me dar mais um dinheiro. Era algo que eu fazia de hobby. E aí, se te pagarem, ótimo. isso. E aí a gente entra num outro problema. Porque aí eu parei quando fui pra Marinha porque eu não tinha tempo, né? Mas qual é o grande problema da gente trocar o que a gente faz por amor pra que seja a nossa profissão? O que é o meu hobby hoje? Foi um problema que eu entrei. Sim, sim. Por quê? Tudo que eu gostava e que eu fazia estava relacionados a doces. Só que hoje esses doces são o meu trabalho. Eu precisei listar há pouco tempo 10 coisas que eu queria aprender. Eu não consegui. Todas não, mas muitas delas estão ligadas de alguma forma Ao à seu confeitaria. É. Ou a confeitaria artística, ou alguma coisa que eu quero aprender a pintar para poder passar pro bolo, ou alguma coisa porque eu sempre gostei muito de criar, né? As receitas hoje que a gente faz é nosso. Eu não vou vender
vendo porque a gente precisa, né? Mas dificilmente você vai ver algo que seja igual de outro lugar. Eu vou ter sempre alguma mudança, porque eu gosto dessa parte também. Por isso que eu fiz, inclusive, a pós em Ciência dos Alimentos, porque eu queria entender o que tinha por trás, não só o que eu tava ali fazendo. Mas por que eu posso combinar isso com isso e dar errado? Fiz muitos bolos que deram errado. Muitos, antes da confeitaria, como confeitaria, né? Eu achava um bolo do meu chá de panela, eu achava que o bolo tinha que ser fresco. Uma história Que engraçada. seria fresco? Eu faço o de bolo hoje. no dia, eu monto no dia e eu decoro no dia. Isso não Não existe. existe, não vai ter vida? Gente, Eu fiz um bolo de 2 pra mim, andares. O bolo sempre era fresco mesmo. Pois é, eu fiz um bolo de 2 Tô andares. arrasada. Com ganache, que é um recheio pesado, que é chocolate. Com geleia. E muito molhadinho, porque no Brasil a gente gosta do bolo molhadinho. Muito molhadinho, de 2 andares sem estrutura. Não tinha YouTube. Não, essa época já tinha YouTube, Não, mas eu já não fui tinha, olhar. amiga. Eu só ataquei o negócio lá, botei um em cima do outro e fui. No meio do negócio, o bolo foi caindo, caindo, caindo. Falei, gente, vai dar um problema seríssimo. Nesse dia eu descobri que eu fazia bolo bom, mas feio. Por quê? O bolo ficou... É sério, porque o bolo ficou gostoso. maravilhoso. Todo mundo comeu. Não sobrou nenhum pedaço. Mas, de fato, ele foi ficando feio. Inicialmente ele tava bonito. Que era um naked, sabe? Tava na moda, aquelas frutas em cima. Mas era muito pesado, eu tinha noção nenhuma de que tipo de massa usar. Porque tem isso. Tem diferença. São da métodos de baixo, massa, de claro. Descansar, né? Tem que descansar. Tem que descansar. É química. Até o bolo tem que Até o- descansar. Gente, é química. Mas a Até mãe o bolo confeiteira descansa. empreendedora não descansa. É. Né? Mas assim, precisa, porque é química. Você precisa que as coisas esfriem para que você possa montar, para que você possa colocar. É um passo a passo. Se você pular, vai dar errado, né? Na medicina, você não vai mexer no órgão antes de rasgar a pele. Espero que não, hein, mano. Não tem como. Mas não é, você não vai prescrever uma dieta, que nem é o nome que se dá, né? Mas um roteiro sem conhecer o que a pessoa come. Aí você vai Não, botar um não monte tem de como. coisa que a pessoa... Exatamente. Pra comer, a Sim. pessoa não come. Então, assim, você precisa passar por aquele processo. É um processo. E, cara, eu fiz muito errado. Mas não fui aprendendo como autodidata, não. Fui buscar os melhores professores, os melhores cursos. O que eu achava que eu precisava, eu nunca paro de estudar. Então, eu dou aula hoje, eu tenho autoridade pra falar de coisas que eu falo, de assuntos que eu falo, mas eu não sei tudo sobre confeitaria, né? Então, eu tenho a consciência de que eu preciso sempre buscar. Até porque as técnicas mudam. Mudam, é. Não, mas Novos eu acho que só alimentos surgem. em admitir isso, que eu estou sempre aprendendo, isso já é uma... Porque quando a gente chega nessa idade da vida, eu estou estabilizada, eu já sei tudo, eu vou ser gerente lá, eu vou ser a diretora, não sei o que, não. Como é que você não sabe fazer isso? Como é que você não entende aquele relatório? Então a gente se preocupa de como as pessoas vão nos entender, porque a gente não sabe. E tudo bem a gente não saber. Orgulho. É, orgulho também. É orgulho mesmo, que eu vou dizer até pra gente, né? Tava muito feliz já, decidida a fazer isso. Quando eu saí da Marinha, um comandante que eu tinha lá me perguntou: mas negócio de bolo dá dinheiro? E aí, essa foi uma pergunta que ecoou pela minha cabeça na terapia muitas vezes. Inclusive, uma outra pessoa próxima me perguntou: quantos bolos você tem que fazer pra se sustentar? Nossa. E aí... Aí tem um preconceito. Que a pessoa mas que eu não acho que a conhece pessoa- o preconceito, ela não sabe como é que é. Fica ali. E isso ecoa na nossa cabeça porque, assim, a nossa vida é de um jeito e você vai pra lá. Por exemplo, você vai no médico. Você escreve lá. Você é o quê? Militar, publicitária, confeiteira. Né? Primeiro que quando eu falava confeiteira, eu já falava confeiteira. Por quê? Porque na época que eu tinha alguém como confeiteira como referência, era minha tia-avó, que não tinha instrução, que foi trabalhar como confeiteira, porque era o que se trabalhava na época. Era costureira, Porque é dona de confeiteira. casa, Que que vendia faz o o que bolo tá. pro vizinho do lado. Exatamente. Pra Então, sobreviver. é muito difícil eu encarar isso como uma profissão, porque é um preconceito que eu mesma tinha. Então, eu tive que desmistificar isso na minha vida, pra que eu pudesse falar: não, eu sou confeiteira. Hoje, eu sou confeiteira empresária, porque eu tenho uma confeitaria. Mas eu poderia ser só confeiteira, porque eu poderia trabalhar como confeiteira na confeitaria de alguém. Se hoje eu sou professora e eu sou chamada pela Cordon Bleu pra dar aula lá, eu sou professora, mas eu sou confeiteira. Então, eu posso trabalhar na maior escola de gastronomia do mundo. Mas, olha quem me levou lá, né? É a confeitaria, o bolo, é o dia a dia que te leva lá, né? Sim. Mas a gente tem um pouco disso, assim, de parece que a gente rebaixou, né? Dá uma sensação, e não é, né? É porque a opinião do outro sempre vai importar também, né? A gente tem que trabalhar isso na terapia, né? Ó, isso me lembra muito o meu caminho. Porque
eu e Sueli, a gente, né, tentava ali medicina por conta, eu acho que aquilo que a sua falou, da infância, de você, das Nas referências. referências. E que todo mundo enfia na tua cabeça que você vai ser ou advogado, ou médico, Com dinheiro. ou né? Na minha época, por exemplo, concurso público, porque meus pais são Fazer concurso funcionários. Então você público. pensa, era o único caminho que eu tinha. Ah. Isso aí, lá em casa também era nesse nível. Nesse nível. E aí eu tentei pra medicina e um vestibular eu botei enfermagem. E eu passei, que foi Eu pra lembro. UF. Uhum. E os meus pais queriam me matar. Sem sacanagem. Até de eu falar assim, vocês podiam me dar parabéns, que eu passei por uma federal. Sim. Aí eles, tipo assim, pararam de falar e... Deram parabéns. Parabéns. Mas o parabéns É. meio assim, não, É. né? Não foi uma coisa assim feliz, não. Mas eu tava super feliz, porque eu li na época, eu falo isso, que eu li uma reportagem falando da enfermagem fora do Brasil. Uhum. E eu cresci dentro de hospital, então eu gosto, o ambiente é muito familiar pra mim. Sim. Então todo mundo já, pô, Manuela vai ser médica, Manuela vai ser médica. E aí eu fui fazer a enfermagem e tava tudo bem. Uhum. E assim, a Pra coisa de você, ser, né? pra mim, Tô falando. Aham. a coisa de ser médico perdeu o sentido, porque eu Sim. queria fazer enfermagem pra trabalhar fora do Brasil. Você tinha um objetivo. Aham. E aquilo ali me supria. Aí eu me formei. No mês seguinte, eu comecei a embarcar como enfermeira. E eu fiquei, tipo, como contratada como enfermeira uns 3 meses. E depois eu mudei, fui ser outra coisa e acabei virando almoxarife. E meus longos anos de embarcada, eu fui almoxarife. E aí até tem gente que fala, ai, coordenadora de materiais, mas é almoxarife mesmo. Uhum. Porque quer dar um nome bonito, Bonito. pra uma coisa. E eu fiquei anos. Por quê? Porque me pagava mais do que como enfermeira. Sim. Fazia mais sentido pra mais. você. E eu não tinha problema nenhum. Eu quero dinheiro no meu bolso. Não vendo meu corpo, não uso drogas e também não julgo quem faz. Mas, São escolhas, né? A gente tem que... isso aí. E pra mim, ok. E depois acabei, assim, resumindo, né? Eu fui sentindo necessidade de voltar pra saúde. Sonho de Eu adolescência. queria, mas na verdade era voltar pra saúde. E eu Uhum. tava ok com voltar para a enfermagem. Mas acabou que, assim, influências e acabei Possibilidades também. e eu vi, acho que uma luz, uma possibilidade de fazer. E até meu tio falou, Manuela, por que você não faz medicina agora? E eu tava num fim de relacionamento, e sabe aquilo, mudanças. Mudanças. E eu sou muito impulsiva. E eu, na hora, virei pra ele e falei, agora. Foi assim, agora eu vou fazer. E não me importou o quanto, porque eu não fiz federal, eu fiz particular, e eu que paguei. E eu fiz, porque eu determinei que eu ia fazer. É fazer sentido pra você naquele momento. E é isso que... E hoje eu vou te falar, eu nasci pra isso. Ai, Que Eu lindo. tô na hora certa, no momento lugar certo. E graças a Deus eu vivi aquelas turbulências e fui enfermeira e fui almoxarife. Porque E não vai deixar de ser. construiu e não porque exatamente. isso faz parte do seu caminho. construiu a Nossa, Manuela de construiu hoje, né? muito. E você fez Como- muita coisa. como com profissional. Com esse trabalho, com esse salário, com esse É, método de trabalho, né? Ela ficava 15 dias trabalhando e 15 Sim. dias de férias. Eu viajei Então, muito. A mesma Mas eu só coisa, consegui isso fazer isso por causa da profissão que eu tinha, né? Exatamente. Que me permitia ter a aí. grana. Então, tudo Ah, vale. Eu é. hoje só tenho a doceria porque eu passei pela por isso. Marinha. Né? Porque Se a organizou publicidade. E financeiramente. detalhe, né? Porque as pessoas, a Marinha é uma mãe. As pessoas têm uma coisa assim. Não, a Marinha não me deu. Foi uma prestação de serviço. Eu fui lá, eu trabalhei e eles me trabalhei. pagaram. Isso. É bem assim, não foi doação. Então, assim, Aham. eu estava lá por mim. Quem conseguiu estar lá fui eu. Então, é tudo Tem que seu foi. mérito, você foi lá. Exatamente. Porque as Então, pessoas querem também diminuir, né? exatamente. Ah. Então, assim, mas ela só Diminui tem. teu Hoje ela esforço. só tem a doceria porque ela tinha dinheiro da Marinha. Mas peraí, quem tava na Marinha, quem foi pra lá, fui eu. Ninguém Pra foi lá na minha entrar casa Não, e outra coisa, pra entrar não é fácil. concorrido. Não foi ninguém então, foi lá na minha assim, casa e falou, vem pra cá, que eu tenho um emprego maravilhoso, com muito Isso. dinheiro. Acordei muito na madrugada, dei muito Isso aí, serviço, isso aí. sem entender por que tava dando serviço. Porque tem isso, quando não faz parte e não faz mais sentido, fica mais pesado. E aí passei a ter, pela terapia, graças a Deus, uma visão diferente do que o que aquilo ali me permitiria conquistar. E
E dali pra frente foi o que, já avisando, né? Olhando pro futuro. Não, se eu quero ter um espaço um dia, se eu quero ter uma transição com calma, se eu quero conseguir passar por isso, eu preciso hoje trabalhar isso, fazer esse concurso, porque lá a gente trabalhava com concurso, né? Dar esse concurso aqui, perder o final de semana inteiro, dar esse serviço aqui, porque eu tenho que juntar minha grana pra poder ter a minha independência financeira pra lá na frente eu pegar e fazer do jeito que eu quero. Né? Vocês já tiveram a oportunidade de ver como é lá, né? Todo mundo que entra acha que tá no programa de televisão. Hoje, talvez, a Suelen de hoje não tivesse feito do jeito que tá. Eu. Por que a Suelen de hoje? Porque eu também hoje já vivi os 2, 3 primeiros anos da confeitaria, né? Os 2 anos da confeitaria física. Então, talvez eu tivesse mudado algumas coisas, mas com a informação que eu tinha. Não, mas com a informação que eu tinha. Eu, com 18 anos, não faria. Não, mas o que eu tô querendo dizer é justamente isso. Mas quando a gente tá tranquila com relação a isso, eu com a informação que eu tinha daquela vez, aonde eu estava, eu precisava sair de casa, com um filho que tinha alergia, sabe? Então, assim, hoje, se eu tivesse que abrir em outro lugar, hoje eu faria um pouco diferente. Sim. Mas sou muito grata a Suelen, que foi lá e decidiu. Quando você falou dos sonhos, que você estava falando, eu achei engraçado, porque quando eu fui a um casamento uma vez, que o casamento era militar, não passava pela minha mente ser militar um dia. Eu não fazia ideia. Aí eu fui no casamento, teve aquele cruzar as espadas, eu falei, ai, que lindo, pensei. Gente, e se eu casar com alguém que é militar? Eu lembro deste pensamento no casamento, que foi na igreja que eu casei. Corta para alguns anos depois, eu tendo meu teto de aço, que é como chama, e por você. Nossa, maravilhoso. Entendeu? Eu fico arrepiada, de verdade. A foto me encanta, porque eram só amigas minhas, eu que fiz questão que fossem só mulheres. Marido maravilhoso. Marido maravilhoso. John mas não é da área. É na hora certa, a gente estar na hora certa, no momento certo. E às vezes a gente não acha que a gente é capaz. Olha que loucura, tipo, não passou pela minha cabeça que eu podia isso. A gente pensa a idade pra transição. Anos. Exatamente. Hoje eu tenho 40 e tô me formando. Mas você sabe que você me falou uma coisa uma vez, que você nem lembra, mas que ficou muito na minha cabeça. Não lembro nem qual era o assunto. Não sei se era que eu queria fazer um curso, alguma coisa assim. Você olha pra minha cara e fala assim, Lu, os mesmos 4 anos vão passar, você fazendo ou não. Se você não fizer, daqui a 4 anos, vão chegar os 4 anos. Aí eu olhei assim pra cara dela, é verdade. Então eu quero aproveitar para perguntar quem é hoje essa Luciana pós 4 anos. Nossa! O que você tá fazendo da vida? Nossa, nem me... Olha... Quer mais água? Quero, peraí. Peraí que eu fiquei até nervosa. Porque todo mundo falou e... Pois assim, ela tá só... Ela tá só colhendo, pescando. Eu já tô... Porque eu tenho certeza que essa Luciana que tá aqui hoje não é a mesma Luciana do primeiro dia desse mesão. Com certeza não E é. assim, a gente tá falando de pouco tempo. Você imagina de 4 anos. Nossa, não tem nem... É porque transição de carreira é um assunto muito interessante, porque parece um bichinho que tá te picando e você fica incomodada, mas você continua. Fica incomodada, mas você continua. Aí você pensa, por que eu vou largar a mão disso tudo? Porque você acha que é tudo, né? Você acha que... Claro que eu sou grata, mesmo papo de vocês, eu grata pra caramba. Só que a frase do teu pai fez muito sentido, que você, quando gosta de alguma coisa, você faz bem feito. Você faz com propósito. E eu também estou em transição de carreira sem muito entendimento do que vai acontecer, do que vai rolar. Mas eu tenho certeza que eu estou fazendo muito bem o que eu estou me propondo a fazer. Eu estou fazendo com entrega, eu estou fazendo acreditando, eu estou fazendo confiante. Vou estudar, vou me aperfeiçoar, posso ir para Paris fazer com o Lulumbê, no marketing, sei lá, mas eu vou. Então, para mim, é outra frase que você disse também, que tem que dar certo. Tem que dar certo. É a oportunidade que eu tenho, é essa. Eu falo a seguinte frase. Eu só tenho uma única opção. Fazer com que dê certo. Na Marinha... Então é isso. Na Marinha, a gente tem uma expressão que se chama queimar a nau. Cuidado. Pi. Tem que usar um pi, não? Não. Queimar a nau. Nau são navios antigos, tá, gente? De náutico, gente. Os comandantes antigos nas antigas guerras, eles queimavam os próprios barcos. Porque se você tem uma forma de fugir durante uma guerra, você vai fugir.
E aí, quando você queima o barco, você só tem uma forma de voltar pra casa, vencendo. Luciana, é você. Queimamos as naus. Olha! Quem queimou seu barco? Ah, ainda bem que você falou barco. Ou seu nau? Não, barco. Mas olha como isso é imponente, porque É. se a gente tiver uma saída, a gente vai ter a síndrome do impostor. certeza, A gente com vai ter um certeza. jeito de voltar na hora que aperta, porque aperta. Porque é muito bonito fazer o que a gente ama, mas é difícil. É difícil. Dói, crescer dói. Sim. Cansa. Mas uma coisa que eu percebo hoje é a maturidade. Completamente diferente. Ai, Hoje eu gente, é. estudo, assim, com uma vontade de aprender Uhum. que não tem Não, igual. o meu filho só vai entrar na faculdade com 40 anos. Eu... Esquece. Mas Não, ele vai sair de casa com que idade? Não, sair de casa dá pra sair com 17, 18, que ele vai fazer intercâmbio. Mas, gente, Ó, Marcelinho, 18 anos, ó. não dá com 18 anos você saber o que vai fazer. Eu vou pagar uma faculdade, ele não vai fazer, É. depois vai ter que fazer É, outra. eu- Olha, eu- uma loucura. Eu também acho que 40 tem que ir por um, tá um na caminho. hora. 40 E talvez não, medicina? mas assim. 40 Então, aí a medicina. Eu ia falar Maldito. isso. O Gael, ele pode escolher qualquer faculdade que ele queira, dentro da medicina. Mas é uma questão. Mas é uma questão que é do Tadinho. mundo, né? As profissões. Não, vamos- mas com vamos- 40 anos tá bom, tá É, bom. quando a gente tem um filho, a gente sempre dá uma idealizada, né? E você tá fazendo o que, Luciana, Eu da vida? eu sou social media agora. Ai, Tem tudo uma agência. vulgo. Eu trabalho com a Marlene Aquela Que Marlene. Marlene? Matos, claro. Marlene, A da Xuxa? Menina, eu tô precisando, eu tava procurando. Vou passar o contato. LG8, arroba. Posso LG8. divulgar aqui? Claro, Tá por lá favor. fora, LG8. Eu acho que isso aqui é inclusive É o- pra incentivar. LG8 Estúdio, tá? Mas tu era o que antes? Contadora, acredita? Era contadora. Menina, agora tu conta história. Agora Dos outros. contava dinheiro, agora conta história dos outros. Com dinheiro. Gostoso. Mas com dinheiro. Vamos. E falar a história dos outros. É. Conta a história dos outros. Você sabe de quem eu vou falar agora? Vamos cá. Ah, Vamos cá, suspensão. Sugonal, tu dirige? Eu tenho carteira. Tem, né? Não, mas é engraçado. Voltarei, é outro propósito. Parei de dirigir grávida, porque a barriga já, né? E depois eu não voltei. Você já pensou em levar o seu carro na oficina? Aposto você? que não. Pois é. Só você, Só- assim. Porque você não confia no mecânico, mas a gente É. tem a solução pra você. Sim. Ramos K, suspensão, alinhamento, cambagem, freio, suspensão, balanceamento. Faça seu orçamento grátis. Lá é maravilhoso. Lu, beijo. O cara, ele escuta um negocinho, um Já parafuso sabe, caiu. sem engano, né? É, Nada. e assim, eu não... Ah, isso não acredito. Não, eu quero falar dos benefícios, porque assim, isso daí, ok. Ah, escuta um barulho, É acerta. o trabalho dele. É, É. isso que eu ia falar, a gente paga por isso. Só que lá tem um grande diferencial. Toda vez que você vai lá, eles te oferecem café ou Heineken. Não, então, fica a seu critério. Às Entendi. vezes, eu tenho vários barulhinhos no carro. Às vezes, eu já vou sem o carro, por causa de lei seca. Eu não, Entendi, se claro. eu beber, eu não dirijo. Isso é uma Entendi. coisa que... Vai até de Uber. Aí eu vou e falo, ó, gravei, faço um vídeo, ó, tá com esse barulho. Aí vou, tomo uma cervejinha. E ele às vezes- resolve. E resolve. No Wi-Fi. Remoto. Ai, É senhor. Bluetooth. Gente, É Bluetooth. QR Code na tela, acessa lá, mande uma DM, Tá que quem lascado. sabe vai ter uma surpresinha lá no seu orçamento, um descontinho, um parafuso, um negócio, um troca de óleo, né, Lu? Uma Né? Heineken gelada. Fortalece aí, querido. Beijo. Então tá, né? Fiquei Cara, a até gente tá querendo ter um demais. carro. Olha só, a gente tá com várias publis. Várias. Sabe aquela moça lá do Top Term? Sou fã dela. Top Term. Iogurteira, Iogurteira Top Term. Pô, você não entende nada. Isso aí é da tua época, não vem Sou não. fã Que dela. época o que, gente? A idade tá no nosso espírito. Eu agora mãe que tô falava saindo da isso, eu adolescência, não sei. agora que eu tô pensando em ser mãe, agora que eu tô fazendo minha faculdade, tipo, agora. E entendeu? agora que Entendi. você vai fazer uma publi. Ai, tô nervosa. Vai. É. Cristal pra você. Cristal. Sonho de cristal? Aham. Cadê? Ai, gente, Ai, a o produção Sonho de tá Cristal arrebentando. é a loja de joias que me acompanha desde a minha primeira formatura do CA. Aquele anelzinho com pedrinha. Mentira, que já já é era. Sonho de Cristal tem mais de 30 anos. Não. Que máximo. Ouro, prata e semi-joias. Toda a loja em até 6 vezes sem juros. Se você é que ainda não casou, Vai fazer Você- renovação de votos. Eu Não, faço 10 é. anos de casada esse ano. você que ainda não casou, Renovação. Aí, amor. se quiser, dá tempo, porque a minha aliança é da Sonho de Cristal. E Sussu, assim, cupom. Fica a dica. A gente tem cupom. Tem cupom? cupom Nosso Futebol. Isso. Tá certo? Tá certo.
Ó, Chegou já lá no quero, hein? site, nosso futebol, ó, No carrinho, gente, na parte de você tem cupom. desconto de 10%. É verdade isso, eu tô feliz que é verdade. E ó, Vou estudar altíssima isso qualidade. também, hein? Porque eu vou querer também que tenha cupom Opa! da doceria no próximo. Conseguimos, cara. Que a Conseguimos. gente Era queria. que- brinde, Era brinde, isso. brinde, 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 brinde. Era brinde. isso. Ai, foi- agora. Agora. Por isso que eu me dei de carreira. E a pergunta que não quer calar? E a pergunta que não quer calar. Sueli Gonal, Sim. nessa Tô sua nervosa. trajetória, tantos altos e baixos, chegou a hora do microfone rosa nas Ai, suas meu mãos. Deus. Nervosa, sempre quis. Sempre quis. Sempre sonhei. Com esse microfone Sempre rosa. sonhei. Eu acho que, inclusive, quando eu era criança, sabe, aquele chuveirinho do banheiro, aquela Aham. coisinha que você pega aqui, uma escova de cabelo. É, e fala um pouco baixo, porque esse som é muito alto. É nesse muito microfone. alto, né? É. Tá. Como você aconselha uma pessoa que está nesse comichão de transição, mas não tem certeza, acha que não tem nenhum talento para onde ir, o que eu faço? Qual o primeiro passo assim para dar uma clareada se isso faz parte da vida da pessoa ou Se não? faz sentido. Se faz sentido. Primeira coisa foi, você falou a palavra talento. E talento, ele não é dom, né? Dado por Deus. Talento é uma coisa que a gente constrói, né? Ele é aprendível. Então, a gente... mas eu não tenho dom de fazer bolo. Quantos você já fez? Eu não tenho dom de atender pessoas. Quantas você já atendeu? Né? Então, é treinável. Quanto mais você faz uma coisa, mais você aprende aquilo. Isso é um talento. Então, você pode ter mais habilidade para fazer aquilo de uma forma mais rápida, aprender mais rápido que o outro, mas você tem que treinar aquilo. Então, a primeira coisa é você estar disposta a isso. Você pode procurar algo que já seja dentro de alguma coisa que você gosta, né? Dentro da área da saúde, se descobrir, fiz isso aqui, gostei. E aí, estudar. Porque ninguém vai chegar a lugar nenhum sem Sim. estudar. Então, e traçar um caminho. Porque acontece muito da pessoa transicionar e ela entende o que ela quer, ela vai à torta e à direito. A gente precisa sim, como eu falei, tem gente que começa por necessidade financeira e aí não tem tempo suficiente de se organizar. Certo. Mas a gente tá falando aqui de uma forma geral de alguém que quer sem necessidade, né, ter a transição de carreira, assim, ou necessidade mas Sem atropelar as etapas, quer né? correr o... isso, quer seguir o seu quer coração. seguir o coração. É. O planejamento, ele é fundamental pra qualquer coisa que a gente vai fazer na vida, mas pra essa etapa principal, assim, porque você, quando já tem uma profissão, quando você já tá ganhando sua grana, né, quando você tem uma família, quando você tem uma casa, você já é adulto, a vida adulta é diferente, né? É diferente você mudar de carreira quando você tá dentro da casa do seu pai e da sua mãe. Sim. Se planejar, inclusive, financeiramente, porque pode dar muito bom, pode dar muito ruim. Mas também se der muito ruim, vai pra outra, tenta Vai, de novo. Não o que a vamos gente... desistir. Não acho que tem que desistir, não. Eu só Não, acho sim. que, de verdade, a gente precisa Tem que planejar. planejar e medir, porque a gente põe o pé, Deus põe o chão. Sim. Concordo. Isso é pra tudo na vida, né? A gente que tem fé, a gente tem que acreditar nisso, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Exato. Com Então, certeza. existem 1000 outras coisas que a Suelen confeiteira estava preparada, mas a Suelen empresária não. Uhum. Porque eu não sou só confeiteira, Sim. né? Então, eu geri o negócio dos outros. Me dá que eu sei falar o que tem que ser feito, Agora vem fazer. vem né? fazer. Né? É o não dormir. Porque saber identificar a hora de parar o trabalho pra você voltar pra casa. Sim. Porque quando você tá no seu trabalho pros outros, nem só CLT, mas pros outros, quando acaba o seu trabalho, Você acabou. vai embora. Né? Quando você tem um negócio seu, a sua cabeça não para de funcionar. E a gente tem que tomar muito cuidado pra não ir pro outro extremo disso. Uhum. Que é ter um burnout, que é ter uma depressão, que é você botar tudo a perder por uma coisa que tinha tudo pra ganhar. Sim. Então, o planejamento é o principal pra você conseguir fazer isso com calma. Ainda que seja rápido, mas com tranquilidade. Eu acho que é isso. E não desistir, porque Perfeito. Muito bom. desistir é só... Jamais. Você Você lembrou o talento? Só Já- como já é que solta? é? Um corte. É um corte, né? Um corte. É um corte, é. Um talento que eu acabei praticando é da música. Tocar violão. Não, eu Nossa, lembrei. eu vou realmente botar esse tenho um corte talento. aqui. Eu vou botar. Produção, arranje esse corte aí, Corte aqui, por favor. por favor. É, É pelo um amor sonho. de É o Deus. meu talento, é o meu talento. Talento, nato. Entendi. Aham. É uma habilidade. É uma habilidade, sim. Mas enfim, você falou de talento, eu lembrei que eu tenho esse talento. Mas é Vamos porque a questão do talento é importante, porque as Vamos pessoas lá, tendem também a achar... Vamos lá. As pessoas tendem a achar que
a minha mãe fala muito isso, porque ela não faz bolo, né? Não faz doce. Eu não tenho dom disso. Só que, cara, quantas vezes você foi lá e fez? Quantas vezes você se dedicou a isso? Quantas vezes? Eu, quando espatulo um bolo, é muito mais rápido. Quanto do que ela quando quis Quantas também. vezes você fez? Mas ela não quer, tá tudo bem também, Mas então, né? o talento, ele não é... Sim, O tem dom que é perseverar, nato, né? né? Eu acho, não? O dom. Tem Ele alguma coisa que é nato. Até é nata, mas assim, você... Eu, O por que eu quero exemplo, dizer é que, eu assim, nasci você atriz. É o você- meu dom. É, Eu já sou atriz. E na nutrição eu tô sendo. é isso. Eu tô sendo E você atriz. tá ali. Eu tenho um dom nato de comunicar, eu acho, que independente da minha profissão, eu Tem, gosto da área da comunicação. Sim. Inclusive, eu não me... nessa mudança toda, não foi uma coisa que eu não gostei do caminho e tô indo. Não, eu só quis uma outra Moldou, coisa, né? Eu nunca deixei Você de só ser quis se comunicar através comunicóloga. através Você do se bolo, do especializou, doce. É. Eu sou E- atriz através da Mas nutrição. ainda assim, você É isso. quanto você é atriz? Você é muito, desde que eu te conheço, você é. Fala isso, que se a Globo... Não, sabe por quê? Meu marido fala o tempo Deus inteiro. me livre. Que se a Globo Te me achar, descobre. ele separa. E eu já ofereci a metade dos 3 milhões. Mas eu já te falei isso. Eu já Você não vai ofereci. ser a mocinha da novela, tá tudo bem. Você vai ser a mãe da A mocinha. mãe da mocinha. Mocinho, o quê, A mãe da gente? mocinha nem beija na boca. Acabei de entrar na faculdade Teu com marido 40 tá anos. tranquilo. Que a mãe da mãe da mocinha nem mocinha- já beija na boca. Ela tá fica brigada com o separada. marido. Isso, tá sempre brigando. Já Tá tá separada porque traiu com a Tá secretária. tomando conta de outra coisa. Isso, dos netos. Tá ficando pobre porque o marido roubou o Tá dinheiro bom, mas da... eu posso ser atriz. Pode, Tá, pode, isso aí claro. eu ainda... Pode. Tá. O Posso ganhar um importante da Oscar. vida, você pode ser o que você quiser ser. Exato. Muito bom, gente. Quem vai dizer que não? Com certeza. Quem vai dizer pra você que você não pode fazer isso? Ou porque você não estudou, ou porque não te deram oportunidade? Quem vai dizer que não? Sei, o problema é de vocês. Você vai fazer o que você quiser. Você é livre? Eu sou livre. Já tá subindo as letrinhas? Já. É. Gente, Já era na de dar moral, tchau? Que ideia genial botar o biscoito e o recheio por fora. Fala que não é Paris. A gente gosta mais de recheio, Pelo gente. amor de Deus. Gente, acho vamos que... dar tchau né, e a gente Ah, vai... Vamos dar tchau, tchau. é. A letrinha subindo. Gente, ó, muito obrigada. Ai, me chamou. Eu tenho muito mais pra falar. Pisciana preferida. Nem choramos. Mas eu segurei Que um pouco delícia. também, porque eu sou Ai, atriz, também né? Você Pelo é amor muito de boa Deus. nisso. A linguinha no céu da boca. Puta merda. Dá pra dividir com a Pra não amiga? chorar. Não, você ganhou um som. Ah, Gente, tá. um beijo. Beijo, Obrigada. gente, E ó, tchau. não esqueçam que a Suelen Gonal falou, sejam o que vocês quiserem ser. Isso aí. Não, não come Até tudo não, hein? Você tem um seu. Atriz, confeiteira, tocadora de violão, Social media. social media. Mas eu falei o quê? Conta história Conta dos... história- Contadora de história dos outros. E o brinde final? O brinde, meu Deus. Obrigada, hein? Volte sempre, hein? Temporada 2. Amei. Eu volto. Meu medo é o Bruno agora sair É. daqui do estúdio, que ele vai querer ser o que ele quiser.